Olha só, quando nós nos referimos a essa questão da análise do próprio documento fiscal, eu preciso entender a sua composição. Sobre esses valores, eu realmente vou tributar ou eu não vou tributar? O documento fiscal ele foi emitido corretamente? Sobre o crédito ou sobre a cobrança que o fisco pode fazer, existe realmente uma base legal? Como nós bem sabemos, o fisco comete inúmeras arbitrariedades, tentando encontrar uma operação de natureza tributária ou tributável, onde muitas vezes não existe. Muitas vezes não tem, não é da forma que eles estão percebendo. E por isso os elementos da nota fiscal são esses. Toda nota fiscal, quando você for analisar essa operação, o arquivo, você precisa entender que essas informações elas precisam ser lidas, ser verificadas, ser revistas, somente no âmbito de uma perícia e de uma consultoria de natureza tributária. Eu preciso ver se realmente os dados do remetente destinatário estão corretos, pois nós já tivemos aqui, olha só, um caso prático. Olha só uma situação realmente constrangedora e turbulenta. Um determinado contribuinte recebeu uma autuação fiscal, pois ele combinou verbalmente, de boca, com o vendedor da mercadoria, para que esse vendedor, ao invés de entregar no local onde estava aí estabelecido como destinatário, no campo destinatário, o vendedor entregasse em outro local um determinado quantitativo aí de peças automobilísticas. Em uma dessas situações ou análises de rotina, a própria Secretaria da Fazenda identificou o caso, viu que a rota, a estrutura, a entrega estava acontecendo em local diverso no informado no documento fiscal, e isso originou, então, tanto a apreensão, ou melhor, o recolhimento da mercadoria, como uma lavratura de auto-infração para a empresa destinatária e para a empresa remetente também, pois o item estava sendo entregue em local diverso do informado do documento fiscal. Por essa razão, você precisa realmente entender desse pormenor, entender desse detalhe. Então, você vai ter que ficar aqui atento nos dados do remetente, nos dados do destinatário, na data de emissão e saída do documento fiscal, pois a nota fiscal eletrônica possui uma data de validade para que ela circule. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. Esses três, o item 3, o item 4, o item 5, são os itens que você deve redobrar suas atenções. Pois o terceiro é o que trata da natureza da operação, onde você informa, através de um código fiscal, o que é que você está fazendo. Se você está vendendo uma mercadoria para dentro do Estado, você utiliza um código específico. Se essa venda é de um produto que ele é tributado integralmente, você usa um código específico para venda dentro do Estado e complementa com o outro campo correspondente a esse dado, dizendo que ele será tributado integralmente. É nesse ponto, junto a esse outro, que nós temos a maior quantidade, e somado a esse terceiro também, que é a classificação da mercadoria através do código NCM, ou NSH, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Isso aqui você consulta até para os tributos federais através da tabela TIP, a tabela do IPI, qual é a classificação dos 8 dígitos que você atribui a um determinado item ou mercadoria. E aqui você vem valor do imposto, descrição dessas mercadorias, informação em dados adicionais, isenção, não incidência, redução de base de cálculo, mercadoria que é sujeita a ICMS, substituição tributária, etc. Todos esses são itens que integram, são os elementos da nota fiscal eletrônica, é o que você deve anotar para conferir quando estiver sendo demandado um trabalho pericial que trata de ICMS, que trata de obrigação acessória, que trata de multa, que trata de alguma coisa vinculada à circulação de mercadorias. Nesse contexto, avançando aqui na nossa conversa, eu tenho alguns eventos vinculados à nota fiscal eletrônica. Quais são esses eventos? Alguém que já se deparou com a situação de você digitar o documento fiscal para fazer uma conferência, tipo, você ainda não sabe fazer a conferência do documento fiscal em momento posterior, na próxima aula nós vamos fazer isso. Já anota aí. Na próxima aula eu vou mostrar para você como é que consulta e verifica a base de dados da nota fiscal, como é que eu vejo na prática todos esses itens aqui. Hoje nós vamos falar sobre, vamos fazer essa visão geral
E na próxima aula eu vou trazer para você o que é que você deve utilizar para checar esses dados antes mesmo da mercadoria chegar à empresa. Ou checar quando você tiver um trabalho consultivo ou pericial, se realmente aqueles dados que foram apresentados lá no próprio auto de infração são compatíveis com o que está no ambiente digital. Continua comigo, já agenda a nossa próxima aula, que estamos apenas começando. E aí eu tenho, como perguntei para vocês, né, na verdade, quem já se deparou aqui com uma consulta a um documento fiscal e apareceu lá uma notificação, melhor, né, um alerta dizendo que, olha, essa nota fiscal aí, ela tem uma carta de correção vinculada. Clica aqui e veja a carta de correção. Esses são alguns dos eventos, algumas das ocorrências ligadas ao documento fiscal. Ou você digitou a nota fiscal e ela apareceu para você, mas apareceu com o nome vermelho assim, adjacente, onde estava esse nome vermelho bem grande assim, ó, nota fiscal cancelada. Esses são eventos da nota fiscal eletrônica, onde temos, por exemplo, o cancelamento, a carta de correção, olha aqui, o registro de passagem, entende? Olha aí, o registro de passagem eletrônico, a ciência da emissão, a ciência da operação, a confirmação quando a operação ela não é realizada, ou seja, isso aqui são alguns dos pontos que o próprio destinatário ele utiliza, as manifestações do destinatário. Quando ele desconhece a operação, isso está diretamente ligado ao próprio documento fiscal, à composição do documento fiscal. E aí, adicionalmente, nós temos também outros tipos de ajuste, outros tipos de ocorrências que são os vistos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, declaração prévia de emissão em contingência, dentre outros pontos, que agora o que realmente precisamos focar são nesses itens aqui que eu chamo carinhosamente do casamento entre as normas gerais que estão vinculadas à própria tributação estadual e à tributação federal e as normas específicas que você deve sempre checar para entender a conformidade da operação tributária. E aí eu tenho como essas normas gerais sendo a hipótese de incidência mais o fato gerador, onde nós já comentamos sobre isso em momento anterior, nós já falamos sobre isso na aula passada, né? A questão do nascimento da obrigação tributária. Daqui a pouco eu venho por aqui e exploro as dúvidas com vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu falei para vocês também da questão da não incidência, isenção, diferimento, suspensão, ou seja, itens que estão diretamente ligados às operações, mas para que eu identifique, eu preciso saber o que a empresa faz para gerar recurso, o que a empresa faz para gerar caixa, o que a empresa ela realiza para movimentar aí a sua atividade, qual é a sua atividade, como é que ela realiza efetivamente essa atividade, para onde ela vem, de onde ela compra, o que ela vende, o que ela compra. E aqui eu venho o próprio contexto e o conceito também de agente passivo, sujeito ativo, contribuinte responsável, base de cálculo, alíquotas, etc. E eu venho aqui para as próprias normas específicas, que a análise delas falam por si só, que é o próprio, a leitura e decodificação desses caras aqui, CFOP, o Código Nacional de Atividade Econômica. Lembra que eu falei agora há pouco que é importante eu saber o que a empresa faz? Pois é, o fisco sabe o que a empresa faz lendo o Código CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas ou de Atividades Empresariais. Se você diz que vende biscoito, você usa um código que corresponde a essa venda de biscoito. Se você vende bicicleta, o fisco entende que você vende bicicleta, porque ele sabe que no seu CNPJ tem um código, e nesse código tem lá comércio varejista, comércio atacadista de bicicleta. Então você realmente precisa fazer de acordo com o que você diz que faz. A grande conformidade de natureza tributária está, olha aqui para mim, né? O que é a conformidade de natureza fiscal e tributária? Ela nasce do casamento
entre a própria norma, a legislação tributária, combinada, ou como o próprio nome sugere, né, o compliance, a conformidade das operações de uma empresa, existe quando você tem uma legislação aplicável ao que você faz e quando você diz ao fisco o que você efetivamente faz. Quando você utiliza dados e registros que são extremamente compatíveis com o que você fez de operação. Exemplo, eu vendi uma bicicleta que ela é tributada integralmente pelo ICMS em uma operação interestadual para uma outra empresa. Eu fiz isso no mundo real. Eu fiz isso na prática. O que é que o fisco espera que você diga a ele, através dessas comunicações digitais? Ele espera que na emissão da nota fiscal você utilize códigos que representem essa venda interestadual para uma empresa desse produto que é tributado integralmente. E isso nós vamos entender aqui agora, perfeito? Aí vem, né, o próprio NCM, regime de recolhimento, e o código da situação tributária, que você vai entender aqui mais em detalhes conosco, ok? Olha só, Código Fiscal de Operações e Prestações, esse cara aí que está em tela agora, né? O que é esse cara aí, esse tal de CFOP? Olha comigo. Toda vez que você pega um documento fiscal e você olha lá na descrição do produto, puxando um pouquinho para o lado direito ou até para o lado esquerdo, você vai ver esse código aqui, esse tal de CFOP. E esse tal de CFOP, ele não está ali à toa, ele não está ali dormindo, ele não está ali só para enfeite. Ele está ali porque você vai utilizar para dizer ao fisco o que você está fazendo. Exemplo, esse primeiro dígito do Código Fiscal de Operações de Prestações indica se você está realizando uma operação de entrada ou uma operação de saída. Olha só, aqui eu tenho um exemplo, um CFOP 5.102. Isso significa que eu estou realizando uma operação de saída. Uma operação de saída que será para dentro do Estado. Se aqui fosse um 6, eu também teria uma operação de saída, mas a mercadoria está indo para fora do Estado. Se isso aqui fosse um 3, significa que eu estou realizando uma importação. Se fosse o 2, significa que eu estou recebendo essa mercadoria e ela veio de fora do Estado. Então, toda vez esse primeiro campo significa a origem da mercadoria ou a origem da operação. Se veio de dentro do Estado, se vai para dentro do Estado, se veio de fora do Estado ou se vai para fora do Estado. Se é do estrangeiro, se vai para o estrangeiro. E aqui eu tenho uma classificação tributária, nesse caso, para o ICMS. E para isso eu faço uma checagem, uma conferência em uma tabela, que essa tabela ela vai determinar sobre quais são as situações, hipóteses, que eu utilizo esse código 102. Por exemplo, esse aqui significa que essa operação ela é tributada integralmente. E onde eu vejo isso, professor? Você vê isso através de uma tabela de códigos que ela é disponibilizada pela própria Secretaria da Fazenda e que eu vou disponibilizar para vocês, e nós já verificamos essa tabelinha quando fizemos a aula de análise de nota fiscal eletrônica. E nós aqui estamos arrematando, fazendo uma busca, né? Uma coleta, um resgate dessas informações que nós já havíamos apresentado em outro momento. Mas é importante porque nós estamos aqui nos preparando, formando uma base sólida e bem estruturada para fazermos então a perícia no arquivo da própria EFD, na escrituração fiscal digital, nesse caso ligada ao ICMS e ao IPI. Olha só esse outro código aqui que você também precisa entender, que é o Código da Situação Tributária, que existe tanto para o ICMS
quanto para o PIS, a COFINS, quanto para o IPI. O que é que esse Código da Situação Tributária ele diz? Olha, ele também confirma, ele casadinho com o CFOP, diz para você se aquele item, agora nós estamos indo para o produtinho, viu? Antes eu estava falando da operação, agora eu estou falando do produto. Eu posso ter uma operação que ela vem de fora com um produto que é importado? Posso. Eu posso, por exemplo, nesse momento, olha aqui, para exemplificar, eu posso, por exemplo, nesse momento, ser uma empresa que estou vendendo celulares lá para o Dr. Fábio. Os celulares são importados, mas eu estou no Ceará, o Dr. Fábio está lá em Minas Gerais, por exemplo. Eu estou fazendo uma operação interestadual com o produto que é importado. E, em função disso, eu preciso realmente dizer para o fisco o que se passa, como se passa, quais as condições e circunstâncias. E, nesse sentido, eu uso também esse CST que tem 2 campos, que estão ligados a 2 tabelas, a tabela A e a tabela B. Quando você também pega a notinha fiscal lá, abriu o DANF, você vê que tem CFOP e tem CST, né? Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês não vão mais olhar as notas fiscais como olhavam antes. Eu posso assegurar que toda vez que você fizer uma compra aí, comprou de algum site, comprou aí de alguma loja, você não vai mais olhar a nota fiscal como você olhava antes. Agora você vai começar a compreender o que é aquele monte de número, o que é aquele monte de código que está na nota fiscal, o que é que ele significa para você, e até mesmo questionar, será que emitiram a nota direito? Será que isso vai refletir uma tributação correta para a empresa? Se eu for acionado por um juiz para executar uma perícia tributária, nessa empresa aqui que eu estou agora vendo a nota dela, será que eu teria base e condições para poder fazer esse procedimento? Olha só, né? Já fica aí o diferencial. E nesse campo CST, no campo A, né, do CST, eu também digo a origem do produto, onde 0 é nacional, 1 é estrangeiro, quando eu faço importação direta, 2 é quando eu faço a importação indireta. Quem faz a importação direta é aquele cara responsável pelo desembaraço aduaneiro do produto. É a primeira pessoa que tem contato com o produto quando ele vem de fora. Depois dele, todos os demais vão classificar essa operação, melhor, esse produto, como decorrente de uma importação direta, mas ele vai emitir agora como sendo importador indireto. O produto é estrangeiro, mas não foi você que importou. Então nós temos aqui algumas das classificações da origem, e no caso do ICMS eu tenho o campo B que trata disso. Eu posso ter o ICMS substituição tributária, não posso? Vinculado a um produto. E na mesma nota eu tenho um produto que não é substituição tributária, posso? Posso. E eu classifico cada um conforme o caso, utilizando o código correspondente. O 60, por exemplo, trata que o ICMS substituição tributária, ele já foi recolhido em momento anterior. O 51, por exemplo, diz que o ICMS ele foi diferido, ou seja, ficou para pagar depois. O 20 diz que aquele produto ele tem uma redução de base de cálculo para o ICMS. O 00 diz que o produto ele é tributado integralmente. O 41, que não está aqui, diz que o produto é isento. Então, se você vendeu aqui no estado do Ceará, olha só, né? 50 quilos de rapadura, você é um produtor, vendeu 50 quilos de rapadura para um supermercado. O fisco, pela legislação tributária, sabe que aquele item é isento. Mas se você classificar incorretamente, ele pode, por uma esperteza, te cobrar. Exemplo, você tinha esse produto rapadura, vendeu esse item, ao invés de colocar o código desse produto como não tributado ou como isento, você usou esse aqui, ó, dentro das práticas das repetições que nós conversamos ontem, aprendeu errado, está repetindo o erro, você usou esse cara aqui, o 00, porque era mais fácil ou foi da forma que você aprendeu? E isso vai te gerar um problema, porque o fisco, ele recebe essa informação e você diz para ele que está devendo, porque você está usando um código de uma operação tributária, quando de fato, na verdade, no mundo real que você está vivendo, com a operação que você efetivamente realizou, o produto ele não é. É tão importante nós sabermos disso. Tenha certeza que entendendo desses códigos, dessas classificações, você não tem como se dar mal, não tem como apresentar um trabalho ruim. Pois partindo dessa estrutura, você já consegue formar
toda a base, todos os instrumentos, toda a composição que é necessária para você apresentar aí o que efetivamente aconteceu, comparando os dados informados com a situação fática que se desenrolou, meus amigos. Vamos aqui responder a pergunta do Dr. Fábio. Olha só, diz o seguinte, professor, uma dúvida. E quando é emitida uma nota e ela não sai autorizada, a nota não foi emitida. Se não existe autorização, não existe nota. Perfeito? A nota só existe para o ambiente nacional da nota fiscal eletrônica quando existe uma autorização, e aí nós vamos ter o DANF efetivamente registrado em ambiente nacional e toda pessoa de qualquer lugar do mundo consegue fazer a consulta. Se o documento não foi autorizado, ele não existe.